Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeira expectativa de Deus. Deus espera que nós tenhamos uma vida de santidade. Isso assusta, porque a palavra santidade, a impressão que eu tenho é que não é muito bem vista no tempo em que vivemos. Talvez 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, falar em santidade era até mais confortável. Mas hoje falar em santidade, numa sociedade, num mundo secularizado, é um desafio. Mas irmãos, a Bíblia não foi atualizada e não será. E esse é o recado de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na Bíblia, a palavra santidade se refere a um processo de consagração, purificação. O que Deus está dizendo é que Ele espera que nós vivamos uma vida de consagração. Entendemos a palavra santidade também, ou santo, como algo separado. Logo, entendemos também que Deus espera que nós vivamos de modo separado. Aqui está embutida a ideia de viver de um modo diferente. Não fazer parte da maioria. Porque a maioria nem sempre quer fazer o que agrada a Deus. Normalmente a maioria confronta Deus, vive distante de Deus. Então Deus diz assim: eu tenho expectativa sobre você, eu gostaria que você vivesse diferente, à parte, consagrado. A palavra consagração não é um alvo a ser atingido, de tal forma que eu possa dizer assim: em 2025 eu vou chegar no alvo da santidade. Não, a Bíblia trata o tema da santidade como uma caminhada, é um processo. Então, quando o texto diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Deus está dizendo: eu queria que você entrasse num processo diferente de vida. Eu queria que você se consagrasse. Eu queria que você vivesse de uma maneira diferente, pura. De tal forma, irmãos, que ninguém vai dizer neste mundo, enquanto houver gente, ninguém vai dizer: ufa, agora sim cheguei no alvo e no ápice da santidade. Não existe, porque a santidade tem hora de começar, mas não tem hora de terminar. É um processo, e nessa caminhada alguns estão mais avançados, já estão mais longe, outros estão ainda no início, mas todos somos desafiados por Deus, porque Ele tem a expectativa de que nós vivamos em santidade. Você pode se perguntar: mas Adolfo, por que a santidade é importante? A santidade é muito importante, sabe por quê? Porque no processo da nossa caminhada neste mundo, nós cultivamos pensamentos, motivações, atitudes, hábitos que não são os melhores. Sejam da perspectiva emocional, sejam da perspectiva física, alimentação, seja da perspectiva espiritual, ou mesmo da perspectiva social e intelectual. Adquirimos hábitos que não são bons, que não são saudáveis. Assim, quando Deus me diz: eu quero que você seja santo, Ele está me dizendo: eu quero que você reveja e reajuste seu modo de viver. E dessa forma, nós vamos crescer no desenvolvimento do caráter. Aliás, essa é uma boa maneira de entender santidade. O processo de santidade não é nada mais e nada menos que crescer a cada dia no desenvolvimento do nosso caráter. Isso é santidade. Não podemos brincar de viver de qualquer jeito. Não podemos brincar de assumir um estilo de vida distante da vontade de Deus e achar que Ele vai nos receber numa boa. Achar que quando Ele voltar em glória e majestade, vai permitir que nós entremos no seu reino. Afinal de contas, Ele é bom, Ele é bondoso. Não. O apóstolo Paulo diz de maneira enfática: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na verdade, irmãos queridos, esse texto é assustador, porque é um texto desafiador. O que o apóstolo está dizendo: ó, se você não viver uma vida de santidade, eu vou lhe informar, você não verá o Senhor. Ele está dizendo: você não participará do reino dele. Ver ao Senhor, não ver ao Senhor, significa não conviver com Ele quando Ele vier para nos resgatar. Eu sei que esse desafio é muito grande, é um desafio enorme,
Porque esse desafio nos coloca diante de talvez uma impossibilidade. Muita gente se pergunta, mas como é que eu posso desenvolver uma vida de santidade? Uma vida de santidade se desenvolve numa caminhada contínua com Deus. Foi o que Enoque fez. Enoque caminhou com Deus, tornou-se amigo de Deus e viveu em comunhão ininterrupta com Deus. Podemos dizer que Enoque viveu uma vida de santidade. Irmãos queridos, vivemos no tempo do fim. O relógio profético está numa hora bem avançada. Não dá para brincar de cristianismo. Não dá para brincar de adventismo. Não dá para brincar de indecisão. Eu não sei se eu vou, se não vou. Sabe de uma coisa? Eu gosto da igreja, mas eu também gosto da minha vida fora da igreja. Temos que decidir. Essa mentalidade laodiceana, que é duramente criticada no Apocalipse, não pode ser o nosso estilo de vida. Porque a mentalidade laodiceana nos leva a um conformismo com aquilo que já somos e temos. E santidade é inconformidade com aquilo que somos e a busca de crescer naquilo que Deus quer que nós sejamos. Quando vocês tiverem um tempinho, leiam o capítulo chamado Enoque e Sete. É um dos primeiros capítulos do livro Patriarcas e Profetas de Ellen White. Você vai entender perfeitamente, de maneira clara e límpida, como é que Enoque conseguiu viver uma vida de santidade caminhando com Deus, diz Gênesis capítulo 5. Viver em santidade significa desenvolver uma vida de caminhada com Deus. Irmãos, precisamos levar a vida um pouco mais a sério. Porque sabe, corremos o risco de se vivemos ao estilo laodiceano, corremos o risco de nem desfrutar devidamente da vida secular e nem viver devidamente a vida cristã. Esse é o pecado tremendo da igreja de Laodiceia, da igreja dos nossos dias, é não se definir, não se decidir. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.